Olá para você que nos assiste, eu sou a Letícia Greco, jornalista concurseira concursada, e você deve estar se perguntando o porquê desse vídeo tão informal, sem microfone, sem câmera profissional, gravado diretamente da webcam. Eu falei para vocês que eu ia voltar a gravar agora lá pelo dia 25 de outubro, porque eu tenho uma demanda pessoal para resolver, mas eu não resisto. Semana passada eu fui até a livraria e comprei um livro para mim de jornalismo, ó, tá aqui, esse aqui. Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias, do Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima, um livro super bem conceituado, ainda não comecei a ler, mas pretendo ler em breve. E aí eu falei assim, por que não comprar um livro de atualidades? E aí eu achei esse guia aqui, ó, Atualidades, Vestibular mais Enem, da Editora Abril, ó, tá aqui novinho no plástico, e eu vou então fazer um sorteio desse livro. É um livro muito bom. O que tem aqui? Tem eleição nos Estados Unidos, o legado de Obama e a dura disputa Hillary versus Trump, luta estudantil, as escolas ocupadas, impacto do Brexit, olha, muito interessante, terror em Orlando, empregos em baixa, a gente comentou, né, do desemprego que aumenta a cada dia, Panama Papers, racismo, a ONU e as drogas e, claro, a capa, assunto aí que vem tomando conta das notícias nos últimos meses, a crise política. Então, esse livro é um livro que ele fala de atualidades dos últimos 6 meses, né, o segundo semestre de 2016. Então, para você que vai prestar um concurso, né, o vestibular, o ano que vem, muito interessante. Então eu vou fazer o sorteio desse livro a hora que a gente chegar nos 700 seguidores. Estamos quase chegando, já estamos aí com 570 mais ou menos, falta um pouquinho. Por quê? Porque aí eu tenho tempo para descobrir o mecanismo de fazer. Enquanto isso, eu quero falar para vocês que a gente também está no Facebook, algumas pessoas vieram me perguntar. O Facebook é facebook.com/resumo virtual, então se você quiser curtir a página, pode curtir. Eu não tenho atualizado muito realmente por falta de tempo, mas pretendo fazer. Então, ó, esse livro aqui, ó, já tá prometido. Chegando nos 700 seguidores, nós vamos fazer o sorteio, tá? Aí eu volto, aí a gente já vai ter voltado a gravar os vídeos e aí eu falo como é que vai ser para participar do sorteio. Provavelmente um mecanismo virtual mesmo, né? Ou pelo Facebook ou por algum site específico. Bom, mas já que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que eu não posso deixar de comentar 3 assuntos que estão aí em voga, né, nessas últimas semanas, e eu já tô assim, preciso comentar, preciso falar, preciso fazer um vídeo, porque realmente tá uma coisa muito em alta. Bom, primeira coisa, quando a gente voltar, a gente vai gravar provavelmente no dia 25 de outubro, hoje é dia 16. Aliás, ontem, dia dos professores, queria deixar aqui os meus parabéns para todos os professores, né, porque é realmente uma profissão, né, muito importante, né, sem os professores realmente a gente não conseguiria ser nada, né, não haveria nenhuma outra profissão, né, tudo a gente depende dos professores, então fica aí os meus parabéns aos professores, né? São tantos professores que a gente tem, que nos inspira, né? Muitos, inclusive, que inspiram a gente nas nossas profissões. Quando a gente ainda está indeciso, são eles que nos motivam, né? Alguns professores que são verdadeiros mestres, que a gente, inclusive, se inspira, né? Então, outra coisa que eu queria falar. No vídeo, no último que a gente gravou, eu falei de alguns temas, né, que foi mais ou menos aí da segunda quinzena de setembro, e eu deixei de fora um tema, por quê? Quando a gente voltar a gravar, a gente vai ter um tema da semana falando sobre a questão do feminismo e essa questão da cultura do estupro. E eu vou convidar para gravar esse tema, já conversei com ela, ela já aceitou, uma amiga minha que fez jornalismo comigo na Unesp e ela é muito engajada nesses temas, então ela vai gravar. Por quê? Porque 2 notícias que saíram recentemente que eu acho que a gente não pode ignorar e que eu acho que tem tudo para ser tema de redação. Quais? Primeiro saiu uma pesquisa, se eu não me engano, da Datafolha, dizendo que 1 em cada 3 brasileiros acredita que a culpa pelo estupro é da mulher.
E a outra pesquisa que saiu agora, faz poucos dias, daquele Save Children, é que o Brasil é o pior lugar da América Latina para ser menina e um dos piores do mundo para ser menina, ficando inclusive no ranking junto com países da África e Oriente Médio. Então, assim, é uma coisa, claro, a se preocupar, né? A gente às vezes pensa, né? Nossa, o Brasil, ele é um país laico. O que significa isso, né? Estado e religião são coisas separadas, então você tem a sua liberdade, uma liberdade maior, né? A gente tem como um país democrático, a liberdade, o direito de liberdade de expressão, né? Tem a liberdade da imprensa, a mulher ela pode ir na praia de biquíni, que ninguém vai estranhar, é normal, mas ao mesmo tempo os dados, as pesquisas comprovam que ainda essa é uma realidade. No caso, 1 em cada 3 brasileiros acredita que a culpa do estupro é da mulher, né? Então, isso é a cultura do estupro que, infelizmente, o Brasil ainda vive. Então, a gente precisa falar disso, precisa falar sobre isso, porque isso com certeza é tema de redação, tá? Então, próxima semana, né, a gente vai gravar, a Fernanda vai gravar uma aula especial falando sobre tudo isso. Agora, 3 temas que eu quero comentar aqui das últimas semanas, as primeiras semanas de outubro, que eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai voltar a falar disso com o slide, com a gravação, com o microfone e tudo. Primeira questão é furacão Matthew, né? Mateus, né? Em português. Ele passou pelo Haiti, matou mais de 1.000 pessoas e outras tantas milhares que estão desalojadas. E vamos lembrar que o Haiti, ele é o país mais pobre do continente americano. Em 2010 passou por uma catástrofe também natural que devastou o país. E por conta disso, o Brasil levou ajuda humanitária para o Haiti. E muitos haitianos, o que fizeram? Emigraram para o Brasil. Quer dizer, emigrar, sair de um lugar para ir para outro. Emigrar, chegar, né, de um lugar. Então, inclusive nas provas de atualidades que eu resolvi, caiu essa questão do Haiti, né? Qual era o maior grupo de imigrantes do Brasil atualmente, e é dos haitianos. E agora o Haiti, o país mais pobre do continente, sofre novamente uma catástrofe natural que mata mais de 1.000 pessoas, ou seja, você vê o despreparo de infraestrutura desse país para acontecer, fazer com que uma catástrofe natural leve a esse número de mortes, né? Esse furacão, ele chegou aos Estados Unidos, a costa leste ali, Flórida, e depois ele saiu, mas é claro que nos Estados Unidos não houve esse número de mortes, né? Houve desalojados, Carolina do Norte, houve algumas mortes, dezenas de mortes, mas você vê que os Estados Unidos, por ser um país desenvolvido, por ser uma potência, a infraestrutura já é melhor, a ajuda governamental é melhor, né? O presidente Barack Obama decretou o estado de emergência, o governador da Flórida disse, saiam das suas casas, né? Algumas pessoas não saíram, mas se protegeram. As casas elas já são construídas pensando nessas catástrofes naturais que podem acontecer. E igual, por exemplo, no Japão, onde ocorrem muitos terremotos, os prédios eles já são construídos pensando nisso, né? Com uma estrutura diferente, já para se proteger mesmo desse tipo de catástrofe. Agora, o Haiti, como um país pobre, nada disso acontece. Então, vamos ficar atentos, porque essa catástrofe pode ter novamente uma consequência como uma nova onda imigratória, tá? Bom, segundo assunto que eu quero comentar, o Prêmio Nobel da Paz. Saiu recentemente o resultado dos vencedores, e quem venceu
o Prêmio Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia. Se você ainda não sabe o que está acontecendo na Colômbia, procure na internet, procure no Google, porque também é uma coisa que vai cair. Nós já falamos, acho que em pelo menos uns 5 vídeos nós falamos da questão da Colômbia, inclusive no último vídeo. Por quê? Porque a Colômbia fez um referendo, uma consulta à população, para saber se a população concordava com um acordo de paz estabelecido entre o governo da Colômbia e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, numa guerra que já dura mais de 50 anos. E a população disse o quê? Surpreendentemente disse não. Mesmo assim, o presidente Juan Manuel Santos, ele então levou esse prêmio Nobel da Paz por essa tentativa que ele já vem aí nas negociações por 4 anos. Então ele foi o vencedor e num discurso ele disse que mesmo com esse não, ele vai continuar lutando pela paz. E eu acho que ele deve continuar mesmo, porque se a gente está em guerra, o objetivo é sempre a paz. Porque essa guerra na Colômbia, ela já matou mais de 200 mil pessoas. Então, é claro, você nunca quer que essa situação continue. Então, se atente para esse nome, Juan Manuel Santos, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2016. E é, inclusive, o segundo Prêmio Nobel que a Colômbia ganha. O outro foi o de literatura para o Gabriel Garcia Marques, né? Um escritor super famoso, aí, autor do livro 100 Anos de Solidão, entre tantos outros, né? Então não vá confundir. Gabriel Garcia Marques também costuma aparecer algumas obras dele em concurso vestibular. Escritor muito famoso, morreu recentemente. Então fique atento, porque o Gabriel Garcia Marques é colombiano e também é um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Bom, terceiro assunto que eu quero comentar. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, um assunto muito polêmico, mas você que vai prestar concurso agora, nos próximos meses, você que vai prestar Enem esse ano não, porque a prova já está feita, acho difícil cair alguma coisa sobre isso, mas o ano que vem, você não pode esquecer um número. Que número é esse? 241. O que é 241? A PEC 241, Proposta de Emenda Constitucional 241. Essa PEC é a PEC polêmica, considerada pelos opositores da PEC como a PEC da morte, né? Da morte da educação, da morte da saúde. E que ela já passou em primeiro turno da Câmara, ganhou pela aprovação por 366 votos a favor, 111 contrários, né? Pela Câmara tem ainda outros turnos, mas é uma grande vantagem, né? Já está sinalizado que tem tudo para essa PEC ser aprovada. E o que é essa PEC 241? É a PEC que limita os gastos do governo federal. E por que essa PEC está sendo muito criticada? Porque esses gastos, esse limite de gastos que só vai incluir aí poder aumentar os gastos, na verdade, com a inflação. Aumento dos gastos real, né? Quer dizer, colocar mais dinheiro, investir mais, não vai poder, só vai poder aumentar de acordo com a inflação. E isso inclui também educação e saúde. Então, eu já vi várias reportagens assim, e a maioria das reportagens que eu vi, na verdade, foram de pessoas se posicionando contra essa PEC. Mas eu vejo assim, mais educadores e pessoas ligadas à saúde se posicionando contra. Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela, ele já fez um vídeo publicamente se posicionando contra. Muitos educadores também. Agora, eu vi, por outro lado, muitos economistas se posicionando a favor. Por quê? Porque o governo, as contas do governo estão realmente quebradas. Há um déficit aí de mais de 100 bilhões de reais, a nossa economia em crise. Então, essa foi uma medida que o Michel Temer e os aliados
estão propondo para tentar reverter essa situação de crise, para fazer com que não haja um aumento dos gastos além do que o governo pode pagar, além do que o povo, né, a população brasileira pode pagar. E o Henrique Meirelles já falou que se essa PEC não for aprovada, os impostos vão ter aumento. Ou seja, no final, quem é que vai pagar a conta? A população. De um jeito, ou com a PEC, que vai limitar os gastos, ou com os impostos. O problema aqui, né, que muito vem se falando, é que com a educação, a nossa educação, o Brasil já é um dos países que menos investe em educação no mundo. E aí, se você limitar ainda, só fazer o aumento de acordo com a inflação do último ano, o que vai acontecer com a educação, né? Ela vai ficar ainda mais defasada do que já está. E a questão, eu acho, que é o seguinte, essa PEC, ela vai valer por 20 anos, né? Podendo ser revista depois de 10 anos. Então, assim, né, imagina que você, na educação, né, no que diz respeito ao gasto do governo federal, você não vai poder implantar mais dinheiro para a educação pelos próximos 20 anos. Mas 20 anos realmente é muito tempo, né? E o estudo da FGV, inclusive, disse que se essa PEC tivesse sido aprovada em 98, por exemplo, hoje o salário mínimo seria de R$400. Essa PEC ela não vai mexer com a Previdência, mas o governo também já disse que vai mexer na reforma, vai fazer a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, porque de nada adiantaria implementar essa PEC e não mexer na reforma previdenciária, porque são cada dia mais pessoas se aposentando, né? Vamos lembrar que a expectativa de vida do brasileiro hoje é muito maior do que há 20 anos. E então são mais pessoas se aposentando, né? Agora a questão da educação. 20 anos que você não pode aumentar os gastos, né, com educação, com saúde. Vamos pensar, né, a questão, né, a grande questão que é o que as pessoas estão criticando. Se a gente está vivendo mais, as pessoas estão se aposentando, né, tem mais pessoas se aposentando, você precisa de mais hospital, porque se as pessoas estão envelhecendo, consequentemente elas vão precisar de mais acesso à saúde. E aí como é que você consegue atender a toda essa demanda que cresce a cada dia com os recursos que são os mesmos de 20 anos, de 10 anos, só corrigidos com o aumento da inflação? A educação é a mesma coisa. Hoje nós somos mais ou menos 200 milhões, acho que já chegamos nos 210 milhões de habitantes. Mas a gente ainda vai chegar, as projeções dizem que nós vamos chegar aos 240 milhões e aí esse número vai estabilizar. Mas 240 milhões, você tem mais criança na escola. Como é que você vai atender essa demanda com o mesmo recurso de 5 anos, de 4 anos, se você tem mais criança na escola, né? Como é que vai ficar a questão da escola? Agora, o consenso, pelo que eu vi nas reportagens que eu li, nas reportagens que eu assisti, de ambos os lados, tanto dos economistas que são a favor dessa medida, né, de austeridade, quanto dos educadores e médicos que são contra essa medida, o consenso é de que quem é que vai ser atingido por essa PEC? A população carente, a população de baixa renda. Por quê? Porque se você tem dinheiro, você vai ser atendido pelo seu convênio médico. Se você tem dinheiro, você vai colocar o seu filho na escola particular, você vai colocar o seu filho na faculdade particular. E quem não tem? Quem não tem depende do SUS, depende da educação pública, né? E aí teve até um deputado, eu não me lembro o nome, que eu li também, que disse: se você não tem dinheiro, não faça faculdade, faça USP. Não pague a faculdade, né? Faça USP. Agora, gente,
como é que a pessoa que ela aí estuda na escola pública, que está passando por toda essa defasagem e aí vai receber menos recursos, vai ter condição de estudar na USP, fazer um curso de medicina na USP, competindo com aquela pessoa que estudou em escola particular a vida toda, né? Então, que teve mais condições de preparo. Às vezes essa pessoa que estuda em escola pública, inclusive, precisa trabalhar de dia e estudar à noite. Como que essa pessoa ela não vai ter dinheiro para fazer faculdade particular? Às vezes os cursos eles são integrais, então como é que a pessoa trabalha e faz faculdade? Não tem como. E também não tem condição de passar num curso assim tão concorrido como medicina, direito, até o próprio jornalismo na USP é bem difícil, é bem concorrido para você entrar. Eu, inclusive, não consegui entrar. De todas as vezes que eu tentei passar na USP, eu consegui ir para a segunda fase, mas da segunda fase eu não consegui passar. Então, é uma questão para se pensar. Eu proponho a vocês, nós vamos falar mais detalhadamente dessa PEC, mas o que eu proponho a vocês é que leiam muito sobre o assunto e leiam os dois lados, né? Leiam dos dois lados, dos especialistas que são contra a PEC e dos especialistas que são a favor, porque eu vi os dois lados, né? Então os economistas falando, não, a gente precisa de uma medida de austeridade para ajustar as contas do governo, porque senão não tem como fazer mais nada, porque senão a gente só fica com dívida, a dívida aumenta e você não consegue investir em mais nada. E do outro lado falando, essa PEC é a PEC da morte para a educação. Se acontecer isso, a educação realmente não vai conseguir andar. Então, essa fica a proposta para vocês. Eu vou colocar alguns links na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar nesses assuntos. E não esqueçam, vamos aí curtir o nosso canal, se inscrever. 700 seguidores, vou sortear esse livro aqui de atualidades, tá? Da editora Abril. Guia aí do estudante, muito bom. E voltamos então na próxima semana com o vídeo do resumo. Então o vídeo do tema, falando dessa questão da cultura do estupro, do feminismo. E também, como eu prometi para o Bernardo e acho que João Vitor, vou resolver a prova de atualidades da PM do Ceará, que foi agora em setembro. Então, uma ótima semana para vocês, com muitos estudos e até mais!